Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório de sucesso. E Nutri, estamos aqui inaugurando o nosso Agosto de Ouro. Como você sabe, todo ano em agosto, um mês de valorização da nutrição, um mês para a gente comemorar, né, o orgulho de ser nutricionistas. A Amor em Nutrir promove o Agosto de Ouro, que é um mês recheado de conteúdos, presentes, mimos, né? Tudo para ajudar o nutricionista a ter ainda mais sucesso no consultório. E para a gente inaugurar o nosso Agosto de Ouro, muito especial aqui o nosso Sai do Pudim especial, né, dessa campanha, a gente trouxe aqui a Carmen Franco, que é conselheira do CRN. Muito bem. Primeiro, Carmen, seja muito bem-vinda. Vamos começar, ao longo desse mês do Agosto de Ouro, a gente trouxe muitas convidadas, vamos começar essa conversa com a Carmen. A Carmen é nutricionista também. Ela é mestre em ciências médicas, ela tem 18 anos de experiência docente e 3 anos como coordenadora do curso de nutrição. Ela foi integrante da diretoria do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região, Rio Grande do Sul, e atualmente a Carmen é conselheira federal do CFN. Ela é componente da Comissão de Ética e coordenadora da Comissão de Comunicação. E a Carmen aceitou o nosso convite para participar do Sai do Pudim, para a gente entender um pouco dos bastidores desse trabalho do CFN, o que tem por trás de tudo isso, como que eles se organizam, e vai ser muito rica essa troca. Carmen, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade da gente estar se aproximando dessa forma, nós como colegas, como nutricionistas, querendo impulsionar também a carreira de mais gente. Perfeito. Carmen, obrigada, né, pela sua participação. E tem um dado, vou começar aqui esse episódio com uma polêmica, vamos dizer assim. Tem um dado que eu sempre fico um pouco, impressionada quando eu vejo. Aqui a gente faz algumas pesquisas, né, tanto com alunos, quando entram para os nossos cursos, ou mesmo nas redes sociais, quando a gente pergunta, quando a gente quer falar alguma coisa sobre ética. Porque aqui na Amor em Nutrir a gente faz questão, desde o nosso comecinho, desde lá de 2016, quando a gente começou a ensinar o nutricionista a empreender no consultório, a gente faz questão de que esses conhecimentos, né, sejam passados de forma ética para eles, que a gente ensine como captar clientes, mas de uma forma ética, de uma forma que não vai prejudicar ele perante o conselho, e muito menos, né, o posicionamento dele em relação à população. E tem uma coisa que sempre me impressiona. A maioria dos nutricionistas, eu diria assim, uns 60% dos nutricionistas, quando a gente faz essas pesquisas, não leu o código de ética na íntegra, sabe? Principalmente essa edição nova, que saiu acho que lá para 2018 mais ou menos, né, que foi a nossa última atualização, as pessoas não leem. Então, elas têm uma profissão, mas nunca leram o manual daquela profissão, né? Como atuar naquela profissão. Então, acho que isso é uma coisa que a gente gostaria de falar aqui nesse episódio de hoje. Falar um pouquinho mais sobre a importância do nutricionista ter conhecimento, saber as regras, né? Do que ele pode fazer, do que ele pode, do que ele não pode, o que é direito, o que é dever dele. Então, eu gostaria de trazer esses assuntos pra gente conversar aqui hoje. Tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Bom, muito bom. Bom, eu acho que como primeiro assunto, queria que você falasse um pouquinho pra gente, Carmen, da importância da regulamentação da profissão, né? É de extrema importância a gente ter um conselho. Eu acho que o conselho, ele realmente é para ensinar, orientar, tirar as nossas dúvidas enquanto profissional, estar do nosso lado, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Como que foi esse processo e o que a gente ainda pode fazer para contribuir com vocês e vocês com a gente como classe profissional? Coisa boa. Então, assim, né, uma profissão regulamentada é uma profissão que existe formalmente. Ela tem uma lei que diz, essa profissão existe, esse profissional tem uma importância para a sociedade, para o mundo, de uma forma geral. Então, a nossa profissão ela nem é mais tão nova, a gente às vezes diz assim, uma profissão novinha, já é uma jovem senhora, tem mais de 50 anos, regulamentada, né? Então, assim, já faz um bocado de tempo e com isso, uma vez que tem a lei que regulamentar a profissão, vai ser obrigatório ter o conselho profissional. Todas as profissões regulamentadas têm o seu conselho profissional. E qual é o papel desse conselho, né? Ele é, na verdade, um braço do Estado.
Ele é uma autarquia federal que tem por objetivo proteger a sociedade. Dizer para a sociedade assim, a sociedade precisa ser assistida por um nutricionista e vai ser bem assistida por um nutricionista. Então, com isso, os movimentos que os conselhos têm que fazer, os regionais do seu âmbito menor, né, assim, de estado ou alguns estados, e o federal no âmbito nacional, é justamente detectar, olha, aquele lugar lá não tem nutricionista, tinha que ter. Então a gente vai no gestor, seja público, seja privado, faz um movimento. Por que a gente quer que tenha? Porque a sociedade precisa do nutricionista lá. Mas com isso a gente acaba também abrindo mercado de trabalho, né? Como consequência disso, né? Mas sempre a argumentação é porque a sociedade precisa, aquele núcleo, aquele nicho, aquele local está precisando da assistência de um nutricionista. Então essa é a forma dessa contribuição mútua, né? Sim, eu lembro que em 2011 para 2012, o Conselho fez um trabalho muito forte, principalmente com escolas, né? As escolas particulares e instituições também filantrópicas que ainda não tinham nutricionista. Inclusive, eu cheguei a pegar exatamente esse trechinho, assim, da história da profissão, quando eu saí. Eu trabalhava em um hospital estadual na época e eu queria muito empreender, eu queria muito ter meu próprio consultório. E aí foi onde eu saí, eu pedi demissão do hospital para poder empreender, só que ao mesmo tempo, literalmente no mesmo dia, bateu aquele arrependimento, sabe? De falar assim, o que eu fiz da minha vida? Será que tá certo isso? E aí no final das contas, eu lembro que foi bem nessa época que muitas escolas aqui na minha cidade, né, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, estavam contratando nutricionistas. E aí era com uma carga horária, se eu não me engano, de 10 horas semanais, né, que tinha que atuar nessas escolas específicas, né, de acordo com o número de alunos. E naquela época eu acabei sendo responsável técnica por 3 dessas escolas, né, então dividi ali a minha semana dentro dessas escolas. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, o quanto que o CRN naquela época, aqui da minha região, abriu muitas portas, abriu muito mercado de trabalho. E eu vejo isso em vários outros momentos, né, eu acho que, eu não sei como exatamente funciona internamente, mas com projetos em relação agora vamos trabalhar nas instituições de longa permanência, agora nas escolas, agora nas lanchonetes e bares. Enfim, eu sempre vejo esses movimentos, assim, do CRN atuando nesses lugares, exigindo a presença do nutricionista, né? O que realmente abre muito mercado de trabalho. E na verdade, por que faz essa exigência, né? Porque aquela população precisa de cuidado em nutrição. Né? Algumas pessoas, de uma forma mais leiga, ficam pensando, sobre comida todo mundo entende, né? Falando uma linguagem muito popular, mas não é uma verdade, né? A gente precisa da alimentação adequada para aquela faixa de vida, para aquele público, né? Então aí é conosco mesmo. E esses movimentos, essas ondas, digamos assim, que os conselhos fazem, muitas vezes é por constatação, né? Olha, naquele público, a gente está tendo mais problemas, ou está tendo menos inserção do profissional. Então, vamos agora fazer esse movimento, né? E assim a gente vai se ajudando. Sim, perfeito. Carmen, pensando ao longo desses 50 anos, a profissão foi amadurecendo e o mundo foi mudando também, né? A gente estava conversando sobre isso, é impressionante. Tanto eu quanto a Mari, a gente se formou em 2010, e o mercado de trabalho hoje é completamente diferente do mercado de trabalho lá atrás. Então, além dessa valorização e de colocar e entender aonde que o nutricionista tem que estar para prestar um bom serviço para a população, existe a outra parte também que é a valorização do profissional, como o profissional vai se divulgar, como as pessoas vão conhecer. Hoje é muito diferente a forma como as pessoas enxergam a nutrição. A nutrição, de alguma forma, já foi à medida que a profissão foi ganhando maturidade, as pessoas têm olhado de um jeito diferente para a importância de ter um nutricionista para chamar de seu. E assim foi crescendo muito a nossa atuação dentro do consultório. Querendo ou não, somos uma escola de empreendedorismo para nutricionista. E é muito... Como a gente veio dessa geração de 2010, é muito diferente agora ser nutricionista do que lá atrás, esse posicionamento no mercado. E aí entra a questão de como vamos nos comunicar, né? A postura, o posicionamento do profissional na mídia, que também faz parte e foi discutido nesse último código de ética que foi colocado, que foi pontuado. E eu queria que você colocasse um pouco sobre essa visão, né? Sobre a construção. Vocês
pegaram, né, fizeram aquela consulta pública, pegaram a visão do nutricionista ali. Queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, a importância desse alinhamento na comunicação, essa parte específica que foi discutida dentro do Código de Ética, ter essa visão contada por você, né, que está dentro aí. Eu não sei exatamente qual foi o momento que você foi para o CFN. Você já estava no CFN nesse momento do novo Código de Ética? Como que foi esse processo de construção? Você participou de alguma forma disso? Participei bem ativamente, então tenho bastante tranquilidade para falar. Mas eu fico pensando, né, vocês percebem já essa mudança do cenário da profissão, né, nesse tempo de formada que vocês têm. Eu tenho uns 20 anos a mais que vocês de formada. Imaginem tudo que eu já vivi de altos e baixos da profissão, né? Logo que eu dizia que eu ia fazer nutrição, quando eu estava ainda saindo do ensino médio, que na época era o 2º grau, as pessoas me olhavam e faziam um ponto de interrogação, assim, o que tu vai fazer numa profissão que ninguém conhece, né? E hoje em dia, se eu falo em qualquer lugar, assim, eu sou nutricionista, ai, que bacana, nutricionista. Então, sim, né, a sociedade passou a nos entender como profissionais que fazem diferença, a sociedade nos enxerga e nos respeita muito. E isso tem muita relação com, sim, com as trajetórias profissionais que foram se firmando e também com esses movimentos que os conselhos fazem da inserção do profissional, da obrigatoriedade do profissional. Então as pessoas de fato percebem, né, que a gente faz diferença e de fato as pessoas que nos buscam no consultório, eu também atuo em consultório, elas já buscam com outro olhar, com outra necessidade do que faziam há muitos anos atrás, que era somente por obrigação ou com a questão do emagrecimento, que sempre foi muito forte. Né? Então, sim, é um cenário incrivelmente diferente e o mundo tem que ser acompanhado. Né? As profissões precisam acompanhar o mundo. Né? Aí vou te contar um pouquinho dessa história do Código de Ética. Em seguidinho a gente já entra para a questão de como a gente se comunica e tudo mais com as mídias, né? Eu, antes de ser conselheira federal, os conselhos regionais e federais, eles têm gestões de 3 anos. Né? E a gente pode participar de 2 gestões seguidas, depois tem que sair um tempo para depois poder participar de novo. Né? Não pode ser ad eternum, assim. E eu já tinha participado por 4 gestões do Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, desde 2001 eu estou nessa função. Assim. E nesse meio tempo, enquanto eu ainda fazia parte do Conselho Regional, começou-se o trabalho da revisão, que na verdade não era uma revisão, era da construção do novo Código de Ética. A gente não queria fazer uma revisão, a gente queria construir um novo, face ao novo momento de mundo que a gente estava vivendo. Né? Foi um trabalho bem longo e acabou então sendo lançado em 2018. Nesse tempo eu já não estava mais no sistema, né? A gente tinha terminado a minha 4ª gestão de Conselho Regional, mas ainda totalmente envolvida com essa construção. Essa construção foi muito coletiva, né? Com a participação por consulta pública, né? de um percentual bem interessante da categoria. E aí agora, em 2021, eu entrei para o Conselho Federal para representar, né, ou seja, em nome do Rio Grande do Sul, né, tá ali compondo também. E sim, o que esse código, e não só esse código, e a gente está inclusive iniciando uma trajetória para um novo grupo de trabalho fazer uma revisão em alguns pontos, porque as legislações elas precisam acompanhar o mundo. Não adianta, né? Eu costumava sempre fazer algumas comparações, assim. Por exemplo, há muitos anos atrás, o limite máximo de velocidade era 1 nas estradas, hoje é outro. Por quê? Porque as estradas estão melhores, os carros estão melhores. Então a gente pode se dar o direito disso, né? E aí nós estamos num mundo que sim, as mídias estão aí, as mídias são pra gente se comunicar. Não tem como a gente dizer para as pessoas que não podem utilizar. Isso seria, assim, fora, absolutamente fora do que o mundo tá se conduzindo, né? Então, sim, foi se tratando esse tema, né, no novo código, nesse atual Código de Ética. Então, como assim, logicamente vão ser usadas as mídias, porém, o que vocês comentaram desde o início, né, que tem que ter um cuidado ético. E esse cuidado ético, o objetivo dessas normativas que foram colocadas não é para agradar o conselho, porque o conselho acha. A gente sempre faz todo um raciocínio de como é que as pessoas vão receber, o que essa informação que a gente está colocando ali pode levar para as pessoas. Isso pode sempre levar boas informações, às vezes pode provocar alguma distorção da informação. Então esses são os regramentos que são colocados, são nesse sentido, né? Sempre com um olhar da repercussão do que a gente vai fazer. Você sabe, Carmen, acho que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, teve uma discussão bem importante, né, bem significativa no Twitter, né, que é uma rede social que geralmente nutricionista não utiliza para se divulgar, mas teve uma discussão lá em relação aos psicólogos.
não era sobre nutrição, mas eu acho que a gente pode trazer muito os ensinamentos, o que as pessoas estavam colocando naquela discussão aqui para nossa profissão. E os psicólogos, as pessoas, né, aliás, os pacientes dos psicólogos, eles estavam um pouco incomodados em, por exemplo, ele acabou de fazer uma terapia agora, né? Vamos supor que você é psicólogo, eu sou sua paciente, acabei de fazer a terapia contigo. E aí o psicólogo ia lá numa rede social, provavelmente Instagram, enfim. Ai, gente, acabei de atender um paciente, olha, ela é borderline, ai, porque ela tava ali tentando um suicídio, tentando isso. E aí o paciente depois ia olhar aquela rede social, né, do profissional, se identificava ali, tudo bem que ele não tinha falado, né, sobre nome e etc, mas estava contando tudo o que tinha acontecido naquela consulta. Então, foi até um movimento, assim, que os próprios pacientes dos psicólogos estavam falando, até onde vai a ética, né, até onde é o limite do marketing para poder se promover, para poder de alguma forma passar essa informação para a audiência. E eu lembro que, né, nesse tempo, eu fiz várias reflexões mesmo, né, trazendo isso pra gente, até onde é ético a gente expor casos de paciente na rede social. Claro que não é o recomendado, né, inclusive com fotos, esse tipo de coisa, é tudo proibido de alguma forma pra gente, mas até onde vai, né, essa exposição que a gente pode falar, que a gente pode contar sobre o que acontece dentro do consultório, para o paciente não se sentir exposto ou de alguma forma até julgado pela pessoa, porque naquele momento existiu a tal da empatia, né, o profissional ouviu, o cliente e tudo mais, mas aí depois vai lá no Instagram e de repente fica usando de ironia ou usando de alguma forma para contar algo super íntimo, né, ali, algo que só devia estar dentro do sigilo profissional da consulta, né, enfim, então, acho que o código de ética, ele também vem para colocar um pouquinho dessas limitações, mas tem muita coisa que a gente deveria ter como, sei lá, um simancol, né? Que a gente não deveria fazer isso para não prejudicar de nenhuma forma, para o paciente não se sentir de nenhuma forma diminuído, né? Uma boa parte, né, dessas diretrizes, dessas normativas, poderiam ser assim, substituídas vou usar o teu termo, por um simancol, né? por essa autorreflexão, assim, né? Algumas questões até bastante óbvias, né? Do cuidado, do respeito às pessoas. Mas acontece que o óbvio, ele não é tão óbvio para todo mundo. Verdade. E também esses conceitos, eles dependem às vezes de experiências que a gente tem, de vivências que a gente tem, né? E nesse mundo das mídias, onde tudo acaba sendo bastante comercializado, e é um direito que se tem, né? Mas então, muitas vezes há essa confusão, e eu acho que tem um chavão, assim, né, que eu vou dizer, mas que eu acho que se aplica muito. Saúde não é mercadoria. Uhum. Então não dá para comercializar tudo, né? A gente precisa entender que a gente tem que comercializar, talvez a nossa aparência no bom sentido, nossa aparição, né? Comercializar e divulgar a formação que a gente tem e toda a possibilidade que a gente tem, mas não a ação que a gente fez específica com alguma pessoa, né? Isso a gente tá invadindo a privacidade dessa pessoa dessa forma, né? Sim. Tem acho que foi em 2018, se eu não me engano, ou 2017 ou 2018, acho que foi 2018. A gente fez um congresso, né? A gente sempre faz esses eventos, né, para os nossos alunos. E foi como convidada, né, representando o CRN, a gente trouxe a Fabiana Poltronieri, né, a doutora Fabiana Poltronieri, que na época ela era conselheira do CRN3. E ela veio com algumas falas muito interessantes em relação à ocupação que o nutricionista deveria ter nas mídias sociais, né? E uma ocupação ética, uma ocupação baseada em evidência científica, mas nos posicionando como as melhores pessoas para poder falar sobre nutrição, sobre saúde relacionada à alimentação das pessoas. Porque se a gente não ocupa esse espaço vai ser ocupado por outras pessoas que não têm a nossa formação, que não têm o nosso conhecimento, né? Então, acho que é importante, eu gostaria, assim, de te perguntar, e eu acredito que eu já saiba a resposta, mas é importante a nossa audiência ter essa ciência que o CFN, ele não tá contra a gente se divulgar, ele não está contra a gente ter Instagram, a gente ter redes sociais, correto? Corretíssimo. Não está contra isso. Eu tenho também, sou membro do CFN, participo da comissão de ética e tudo mais, né? É natural. Agora, a fala da Fabiana é sempre muito assim, cirúrgica, né? Quando fala, querida amiga minha. Sim, a gente tem que se posicionar e tem que mostrar, olha só, querem falar sobre nutrição seriamente? Falem conosco.
né? E uma das formas é até, a gente sugere muito, assim, que nessas postagens maiores, que a gente se divulgue, nutricionista CRN número tal, né? Então, no caso CRN2, 2358. Sabe por quê? Eu sou profissional. Mas se a gente, junto com esse número de registro no CRN, a gente traz um grau de responsabilidade enorme. Né? Porque então eu tenho que falar ali seriamente, porque eu tenho formação para isso. Então eu não posso ser leviana com algumas informações minhas, né? Porque eu tenho formação, então eu tenho que ser o mais científico possível. E eu tenho que ter muito cuidado com que tipo de repercussão vai trazer nos leigos a respeito do que eu estou falando também. Né? Então essas são as normativas que por vezes são um pouco polêmicas, nem sempre compreendidas por todos, mas para a gente ter esse cuidado, divulga que eu sou um bom profissional, mas não exatamente quem está fazendo com o quê, né? Sim. Muito bem. E aí, falando em polêmica, temos mais uma, a teleconsulta. O CFN, ele foi muito rápido, né? Quando veio em 2020 a divulgação, a pandemia, todos fechados, não podemos atender. A resolução foi muito rápida sobre a liberação da teleconsulta e de tudo que ia acontecer, aquele atendimento online lá na quarentena. E se mostrou coerente em continuar com isso. Como que vocês enxergam essa mudança? O que vocês já identificaram como impacto positivo dentro da nossa profissão e as perspectivas que, querendo ou não, vocês já falaram, as perspectivas para o futuro? Quais são os próximos passos aí da teleconsulta dentro do âmbito do atendimento online da nutrição? Esse cenário. Como estamos? Acho que é legal até a gente historiar um pouquinho, né? Há anos atrás, no Código de Ética anterior, por exemplo, que era lá de 2004, se eu não me engano, não permitia, né, a consulta à distância, né? Até porque as tecnologias eram muitíssimo inferiores. Não existia essa tecnologia síncrona como a gente está fazendo agora, por exemplo, né? Então, aí com a vinda desse código de agora, de 2018, já foi visto assim, não, naturalmente as consultas têm que poder acontecer assim, as pessoas têm que poder viajar ou não conseguir sair do seu local, seja da casa, do trabalho, e fazer a consulta, né? Mas até então, o entendimento ali era assim, mas olha só, e eu fui uma que participei e dava essa opinião mesmo, assim, né? Muito francamente dizendo pra vocês, mas acho que a avaliação não tem como. A avaliação e o diagnóstico tem que ser presencial. Como é que vai medir, como é que vai pesar, como é que vai fazer, né? Aquele olho no olho, aquela questão dos sinais clínicos e tudo mais, né? Fica dificultado, né? A posição foi essa. Veio a pandemia, trancou todo mundo. Nós dissemos, gente, naquele momento eu nem estava no sistema, não estava no CFN, mas foi muito coerente, justamente como vocês disseram. Olha só, muito pior é deixar as pessoas sem atendimento. Isso é que não pode, né? A gente precisa acompanhar, e esse é o momento do mundo. O mundo todo está vivendo isso. E aí, então, simplesmente no primeiro momento se disse aquele artigo 36 do Código de Ética está suprimido, porque ele dizia, né, que a avaliação e o diagnóstico tinham que ser presenciais, suprimiu-se aquele lá, ou suspendeu-se aquele artigo. E vamos correr construir alguma normativa a esse respeito. Né? E aí saiu uma resolução, a 666, que é um número meio estranho, de 2020, que ela regulamenta, ela fica lembrando, assim, olha só, nós nutricionistas temos o compromisso de prestar o melhor serviço, de forma técnica, de forma ética, e todos esses compromissos permanecem, independente se a consulta é online ou não, né? A gente tem que ter todo um cuidado ético de respeito aos dados do paciente, de registro dos dados. Ele tem que ter certeza quem é que eu sou, então a gente precisa se identificar para ele. A gente precisa ter certeza quem ele é, porque às vezes é uma pessoa que a gente não tem a menor ideia, então também ele se identificar formalmente. E aí a gente faz essas adaptações, e a avaliação antropométrica vai ter que ser ou autorreferida e autoaferida, ou às vezes, atualmente, que a gente já não está mais com essa questão do isolamento, às vezes foi numa academia, foi em algum lugar, teve algum profissional que contribuiu, mas sim, né, tivemos que fazer essa avaliação. Em especial, quando ela é autoaferida ou autorreferida, ela tem uma tendência a ser um pouco menos precisa, né? E a gente precisa deixar isso claro para o paciente também, que existe essa tendência de ser menos precisa, que talvez os instrumentos de avaliação não sejam tão precisos também, mas é o mundo que nós estamos, né? Então agora a teleconsulta está bem regulamentada, ela está bem difundida, inclusive eu acho,
E há todo um estudo, assim como está se acompanhando no Ministério da Saúde a telesaúde, que amplia, que não é só uma consulta tele, né? Ela é uma noção muito maior também da saúde, por meio de tecnologia de informação, que sim, a gente também está estudando e avaliando a telenutrição como um todo, para expandir não somente para a área do consultório, para a gente falar sobre esse tipo de possibilidade em todas as áreas de atuação. Por quê? Esse é o mundo mudando e a profissão precisa acompanhar, senão nós vamos ficar à margem da história. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Exatamente. Eu acredito que a teleconsulta, ela levou mais saúde para pessoas que, de repente, não tinham acesso, né, àquele profissional, de repente, mais especialista, né? A gente vê hoje a nutrição não mais só como a nutrição de consultório, no caso, né? Não só mais naquelas áreas básicas, né? Que antigamente a gente era focada. Nutrição clínica, emagrecimento, nutrição esportiva. Hoje em dia a gente vê nutrição basicamente podendo ajudar, tratar, resolver, enfim, diversas patologias e principalmente as pessoas nos buscando para isso. Então, um exemplo, uma mãe que acaba de receber, de repente, um diagnóstico que o filho dela tem autismo, e aí, junto disso, tem a seletividade, tem um monte de coisa. Ela já está muito mais consciente, acredito que até pelas redes sociais, né, por esse trabalho que, de alguma forma, nossas colegas fazem. Nossa, peraí, deixa eu levar na nutricionista, não só na psicóloga, não só na terapeuta ocupacional, mas deixa eu também levar na nutricionista para resolver essa questão. Então, às vezes, não tinha uma profissional que era especialista em seletividade para crianças com autismo, mas agora, com a internet, ela consegue ter, né, como eu disse, às vezes na cidade dela não tinha esse profissional capacitado, e agora, com a internet, ela tem acesso ao profissional que ela quiser, né, não só as opções que tem, de repente, ali mais perto dela. Então, de alguma forma, eu acho que a população, ela foi muito beneficiada, né, com essa medida. Eu também entendo totalmente dessa forma, assim, que foi um grande avanço. Enfim, acaba sendo um avanço para nós como profissionais, né? Que então a nossa abrangência saiu só desse bairro aqui em torno, né? Ou da cidade que a gente está, mas também para a gente como sociedade, né? Poder buscar o profissional que a gente realmente deseja, que foi recomendado por alguém, ou algo assim, independente de onde ele esteja. Acho que foi um grande avanço, assim. Sim, com certeza. Outro ponto interessante também é que nos últimos anos o CFN está se movimentando para conquistar mudança para a nossa classe como um todo. E não só para a nossa classe, mas também para a população. Você poderia contar para a gente um pouco sobre quais são os projetos aprovados ou em trâmite, em quais causas atuais o CFN está mais envolvido? O que a gente pode esperar de um futuro próximo? Aqueles projetos que todo nutricionista de consultório quer saber. Deseja. Bom, para vocês terem uma ideia, isso já faz bastante tempo, assim, né, que o CFN de alguma forma vem acompanhando os projetos de lei. A gente tem hoje, tramitando, de temas que nos interessam, mais de 50. São muitos. Mas só que temas que nos interessam, às vezes tem a ver lá com o agrotóxico, tem a ver com a rotulagem, tem a ver com a tributação, coisas que são afeitas à nutrição, mas não diretamente para a gente como profissional, né? Então tem aqueles que a gente como mais, assim, querendo o nosso ganho também, né? Tem alguns que eu acho que são bem específicos, assim. Um deles é dos exames laboratoriais. Sim. Que a gente tá já assim, já tem progredido bastante, já tá numa segunda comissão, se eu não me engano, terceira, porque eles têm o trâmite do projeto de lei é muito grande. Tem que passar por várias comissões dentro da Câmara, aí depois para uma nova revisão, e tem que ser assinado pelo presidente da República. Entende? Então não é bem assim, a gente chega lá com a cor dos olhos e diz assim, a gente queria muito. Não, só um pouquinho. Tem muita coisa para fazer a esse respeito. E esse dos exames laboratoriais, a gente tem na lei escrito que a gente pode prescrever, que faz parte do diagnóstico nutricional, né? Por isso os convênios nem sempre aceitam. Isso é um pouco regionalizado, tá? Algumas regiões aceitam mais facilmente. Em outras regiões, assim, são absolutamente vetados. Não, realmente os convênios não aceitam. Então a gente está batalhando esse projeto, ele já desde 2019, ele existe, e a gente está acompanhando bastante, fazendo várias defesas, e vai nos gabinetes de cada deputado que está envolvido naquela, como é que chama, naquela
Ixi, que faltou o nome, mas essas câmaras, são pequenos grupos, comissões, me lembrei do nome. Nas pequenas comissões, vai no gabinete, cada um explica, mostra por quê, mostra qual é o ganho. Mas olha só, daí a gente sai até essa da questão, né, do consultório particular. Daqui a pouco esse profissional, esse indivíduo, está lá num atendimento de ambulatório, eu preciso de exames, eu vou ter que fazer ele conseguir uma consulta com o médico para que aquele médico possa... Não pode ser assim, né? Eu tenho que poder pegar, afinal de contas, eu tenho formação para isso, eu tenho habilitação para isso, eu tenho que poder fazer esse pedido e ele conseguir encaminhar e não perder tempo tendo que buscar outro profissional para isso. Então, é feita uma argumentação bem grande, tá assim, ó, caminhando a passos bastante largos esse projeto. Então, acreditamos que ele não demore muito. Tem um outro projeto de lei que a gente está se empenhando bastante, que é da regulamentação da profissão do técnico em nutrição e dietética. Que é um profissional que existe em algumas áreas de trabalho muito mais participativo do que em outras, mas então em hospitais ele é muito presente, né? Não tem a profissão regulamentada. E junto com essa regulamentação da profissão dele, uma vez que ele passa a compor o nosso conselho de forma verdadeira e reconhecida, a gente conseguiria já estar junto nesse projeto a modificação do nome dos conselhos para conselhos regionais e Conselho Federal de Nutrição e não de nutricionistas. O que eu acho que é um ganho também, porque os conselhos têm o nome da profissão e não o nome do profissional. Né? Então é mais um ganhozinho que se tem ali. Tem um outro projeto de lei que às vezes pode parecer que não é muito um ganho para a gente como profissional autônomo, mas que é a possibilidade de dedução das despesas com o nutricionista no imposto de renda. Isso afeta muito. Nossa. Por um lado, né, vai ter que ser tudo declarado por nós também, mas por outro, quando a gente vai em outro profissional, a gente sempre pede o recibo, né, para botar lá no imposto de renda. Então, isso dá mais conforto para quem vai. Então, acaba tendo... E por que outros profissionais têm? Podem, nós não, porque... Sim. Estranho, né? Não faz nenhum os sentido. pacientes, eles falam mesmo, a gente entrega todas as notas fiscais, né? Eu tenho uma clínica de nutrição e emagrecimento e a gente entrega todas as notas fiscais. E aí, vez ou outra, principalmente nessa época de março, abril, Pra fechar o imposto de renda. os pacientes falam, mas não pode, não é deduzido. A gente não é. Mas geralmente tem, né? Acho que odontologia, fisioterapia, se eu não me engano, podem, fisioterapia né? tem certeza. Fisioterapia tem. E aí, então, parece que a gente é uma profissão menos importante? Não vale daqueles? Não, né? A gente também tem que ser. A mesma coisa então, dos assim, exames, né? Por que não? Exato. E assim, nos exames, a gente tem uma lei que diz que a gente pode, né? A lei que regulamenta a nossa profissão, ela diz, sim, podem ser pedidos exames laboratoriais, sim, podem ser prescritos suplementos nutricionais, mas, quer dizer, a lei nos autoriza, né? Como é que agora um convênio vem dizer que não vai pagar? Isso é uma coisa completamente fora, né? Sim. E fora, né, meninas, assim, outros tantos projetos de lei que a gente vai acompanhando. Eu sei que tem uma angústia muito grande da categoria com relação a piso salarial. Nossa, tem projeto de lei se tramitando sobre isso há muito tempo. E a gente está em cima. Só que aí, como várias vezes, esse tem um pequeno detalhezinho até a parte, como várias vezes foram entrados alguns projetos de lei, eles acabam virando, o termo técnico que se usa, eles são apensados, porque eles têm o mesmo assunto. Então eles são como se fossem remendados um ao outro, assim, emendados. E aí eles ficam meio grandiosos, e aí fica, às vezes, isso pode perder um pouco a agilidade, né? Mas a gente está lá, a nossa assessora parlamentar está lá dentro o tempo inteiro. Tem movimento disso, a gente chama o sindicato, chama a associação, vamos lá, vamos fazer o nosso movimento para isso. Mas vocês podem ver, né, a enfermagem é uma categoria enorme. Sim. Depois de muitos anos conseguiu agora, e está em polêmica ainda, segue em polêmica, né? Então tem alguns que são bastante mais difíceis da sua tramitação e do seu aceite, e outros que a gente tem uma capacidade um pouquinho maior de resolução, assim, né? Sim, com certeza. Bom, como que você enxerga, Carmen, o futuro da profissão? Para onde será que estamos indo, de uma forma geral? Pensando na profissão, não só no nutricionista de consultório. Não, perfeito. Eu considero que, assim, tendo em vista, né, todo esse reconhecimento, essa compreensão da inserção do nutricionista, né, nas diversas áreas de trabalho, eu vejo a nossa profissão ela seguindo crescendo.
Sim. Tá? Porque a gente também, às vezes, acaba fazendo algumas avaliações que essas inteligências artificiais e coisas assim podem concorrer com algumas profissões, né? E existe realmente alguns temores a esse respeito. Mas eu ainda penso que a gente tem muita capacidade de crescimento. Muitos anos atrás, uma colega do Pará, se eu não me engano, ela fez uma fala que eu achei muito legal. Ela disse assim, que nós temos uma grande vantagem, a nossa profissão ela não precisa de emprego, ela precisa de trabalho. Né? Então, assim, a gente não precisa depender sempre do emprego formal. Vão ter algumas ações, algumas atividades que são com emprego formal, né? Mas a gente consegue exercer a nutrição de várias formas, em vários lugares, né? Assim, sem nem ter um lugar físico, por exemplo, né? Como é o caso do personal diet, como é o caso do home care, enfim. Então, assim, isso tudo eu acho que nos traz muitas possibilidades. O que eu penso que a gente tem que ter muito cuidado é não se confundir com as informações de qualquer jeito sobre alimentação e nutrição. Né? A gente tem que ser os bons, a gente tem que ser os melhores em falar disso. E falar realmente com técnica e se diferenciar não só pela rapidez de resultado, muitas vezes, né? Agora entrando bem na questão do consultório. Não é exatamente a rapidez do resultado que é, mas é a duração, é o quanto aquela pessoa entrou nessa nova linha, o quanto ela ficou realmente saudável, não só chegou no seu resultado desejado. Então, é a gente conseguir trabalhar com essas nuances, eu acho que a gente ainda tem muito campo. Sim, resultado sustentável. A gente também tem uma visão bem positiva em relação ao futuro da profissão. Eu acredito que a inteligência artificial, ela... Assim, é algo que a gente não tem mais como fechar os olhos, não tem mais como fugir. Né? Tá aí, não tem. Tá aí, né? Está aí. Mas, por outro lado, também eu acho que dieta pronta, digamos assim, sempre existiu. E o nosso trabalho nunca deixou de não existir, né? Nunca deixou de existir por causa disso, muito pelo contrário, só vai aumentando. Antigamente, né? Revista Cláudia, Revista Nova, sempre trazia um monte de cardápio. Depois, os aplicativos surgiram, né? Muitos aplicativos. Hoje, quando a gente pesquisa, né? Google Play, Apple Pay, esse tipo de coisa, você encontra milhares de aplicativos que passam também dieta e tudo mais. Mas, no final das contas, nada substitui o nosso olhar, o nosso raciocínio clínico, o nosso cuidado, a nossa humanização e principalmente a adaptação. Porque, vamos dizer a grosso modo, as pessoas sabem o que comer, né? Tipo assim, geralmente, para a maioria dos problemas, elas sabem que elas não deveriam comer industrializado, elas sabem que elas deveriam comer mais frutas, verduras e legumes, beber 2 litros de água. Elas, assim, grosso modo, elas sabem o básico, né, da nutrição, até por causa de muitas informações que a gente vê tanto na televisão quanto nas redes sociais. Mas só a gente consegue pegar um planejamento, fazer uma dieta específica para aquela pessoa. A parte comportamental, que hoje em dia a gente consegue trabalhar tanto no consultório, né? A parte ligar essa alimentação à emoção da pessoa e trabalhar isso com ela através de ferramentas também de comportamento. Então, eu acho que, junto também, claro, com o trabalho de outras profissões, como os psicólogos, para nos ajudar, mas eu acho que nada disso substitui. A inteligência artificial não substitui nosso trabalho. E eu acho que o nosso futuro, ele tá cada vez mais indo para personalização, para realmente olhar para aquela pessoa e enxergar ela como indivíduo. Eu sei que isso é uma fala, parece que é um pouco batida, né? Acho que, sei lá, desde que eu saí da faculdade, a gente fala muito sobre isso, individualidade bioquímica. Mas eu acho que agora que a gente tá indo cada vez mais para esse sentido mesmo, de olhar o paciente como um todo, e não só como uma pessoa que come X calorias e precisa de tantos gramas de cada macronutriente por dia, sabe? Então... Não, concordo totalmente contigo, só que isso acaba sendo algo bastante cíclico, eu imagino, né? Imagina, no meu tempo de faculdade, na década de 80, a gente já tinha um adesivinho no carro que era assim, abaixo dieta de revista, procure um nutricionista. Porque naquela época eram as dietas de revista que existiam. Sim. Quando vieram esses aplicativos, também, meu Deus, agora todo mundo vai poder fazer. Não conseguem, não tem essa mesma capacidade. Mas, ao mesmo tempo, é tão cíclico que, às vezes, a gente se envolve, né? Nesses bolos, essas bolas de neve que se formam, assim. Porque, por exemplo, com toda essa individualidade bioquímica que a gente compreende, que a gente sempre aprendeu e tem certeza dela, sim, a gente, de vez em quando, vê uma parte da nossa categoria dizendo assim, agora ninguém mais pode, ou agora todo mundo precisa. Cadê a individualidade bioquímica?
Não tô entendendo. Acho que não tem assim, né? Então, o quanto a gente também precisa, de vez em quando, revisitar esses conceitos que são batidos, que são chavões, mas que eles são muito verdadeiros, né? E sim, é com o nosso papel esse respeito à regionalidade, às questões emocionais, à dinâmica de família. Nós é que conseguimos fazer isso. Nós é que conseguimos fazer isso, não tem a menor dúvida, né? Porque se fosse para pensar que o ChatGPT vai virar um nutricionista, é a mesma coisa que você levar em consideração, só que de uma forma um pouquinho mais completa, talvez, nem sei se eu poderia dizer que completa ou com o mínimo de personalização, falar que, então, todo mundo que leu o Guia Alimentar da População Brasileira não precisa de um nutricionista. Porque ele tem o básico da educação nutricional ali, e aí isso é o suficiente para ele. Na minha visão, a gente tem que, de fato, usar a tecnologia a nosso favor. Não adianta fugir de tecnologia. É usar... Não adianta fazer de conta que ela não tá aí, né? Ela tá e vai continuar. Já veio, já se instalou. Então, e outra coisa, entender, não ter medo dela. É entender como ela otimiza seu processo. Porque, para mim, o papel da tecnologia, principalmente no mercado da saúde, é otimizar. Ajudar. Dar mais precisão, otimizar tempo. Qualquer tipo de tecnologia. Um exame ou... tecnologias que ajudam no dia a dia do trabalho. Ou ela vai trazer mais precisão sobre o indivíduo, ou ela vai otimizar o seu tempo. E aí, você, como profissional, precisa, primeiro, não fechar o olho para isso, porque senão você vai ficar para trás mesmo. E segundo, entender como que você vai colocar aquilo dentro do seu trabalho, para otimizar seu tempo ou para te dar mais precisão, né? E aí, se manter atual. Porque se a gente ignorar isso, aí realmente vai ter uma parcela dos colegas que podem ficar para trás. Porque não consideraram a mudança na dinâmica do mundo. Não tem como mudar, debater com a dinâmica do mundo, né? Carmen, a Marcela estava falando agora, e eu estava aqui pensando. Existem alguns exames, né, que, inclusive, que já vem se falado há anos, só que agora, por conta da tecnologia mais acessível, eles vêm se barateando, né? Como, por exemplo, os testes genéticos e tal. Mas, por outro lado, também existem vários outros tipos de exames, né? Que os nossos colegas estão prescrevendo, como, por exemplo, de microbiota. Enfim, algumas coisas um pouco mais diferentes, assim. Como que o conselho enxerga esse tipo de pedido? Tanto do teste genético, que eu acredito que isso... já seja um pouco mais tranquilo, até porque foi reconhecido, né, como especialidade recentemente. Mas e esses outros exames que, às vezes, vão avaliar algumas outras questões, assim, como que o conselho enxerga isso? Acho que tem duas questões, assim, pra gente pensar, né? Se a prescrição desse exame, ela responde ao que diz na lei, né, que a gente pode, então, pedir exames complementares ou que sejam relacionados ao estado nutricional, né? Então, acho que esse é um dos pontos, a questão legal da prescrição, mas também o uso, porque muitas vezes não é nem só a questão da prescrição, mas usar algum tipo de exame que, até que ponto ele vai, né? Então, assim, que em geral a leitura que é feita pelos conselhos, né, tanto regionais quanto federal, é assim, alguns exames, alguns quando chegam no mercado a gente não conhece muito bem, daí tem que estudar, daí vai vendo estudos, e estudos a gente sabe que uns X estudos dizem um lado, outros Y dizem outro lado, né? Então, a gente tem que tentar aprofundar isso, mas muitas vezes uma série desses novos exames, vou chamar dessa forma, eles servem como auxílio do diagnóstico, mas não como diagnosticadores, né? Auxílio da conduta. Então, bom, por esse aqui tu tens uma tendência maior, alergia a tal e tal tipo de nutriente, então nós vamos controlar aquilo. Bom, mas se controlar um tipo de nutriente, tu substitui por outro alimento, a gente consegue, né? Vai ter uma conduta saudável, mas eu firmar um diagnóstico com algum exame não exatamente reconhecido é que fica mais perigoso. Então, a gente usar como auxílio para a conduta, para o plano alimentar, até aí eu acho que está tudo certo. Conhecendo, sabendo, usando com conhecimento, né? Não porque viu que algum colega faz e não sabendo nem interpretar direito. Assim isso como é importante. Qualquer tecnologia, né? Isso é importante. Só para parecer de bonita. Porque às vezes a gente fala, enfim, dentro daqui dos nossos conteúdos, né, da importância e da responsabilidade da tua informação, né, porque... Enfim, eu sei de alguns casos que acontece às vezes da pessoa, por exemplo, ser autuado pelo conselho porque fez algum tipo de postagem, alguma coisa nesse sentido. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vi no Instagram da nutricionista tal falando tal coisa, mas o Instagram da coleguinha
não é fonte de estudo, não é onde você deveria estar pegando esse tipo de informação tão importante e relevante para a saúde das pessoas, né? Então, realmente, se especializa. Quer trabalhar com algumas questões mais diferenciadas, né? Alguns nichos mais diferentes, especializações, congressos, leitura de artigos, né? Então, é importante falar sobre isso, porque hoje em dia existe também uma banalização um pouco do conteúdo, né? As pessoas, ao invés de se aprofundarem, elas vão consumindo conteúdo um pouco mais superficial através de posts e já pega aquilo e já... Ai, não, ela tá fazendo, então deixa eu pegar aquilo como conduta pra mim também. É a responsabilidade, né? Exatamente. Muito bem. Muito bom, muito bom. Um ponto importante, né? Não é nenhuma pergunta, né? Eu achei interessante a fala que você trouxe acho que foi seu colega, que a gente não precisa... A nutricionista não precisa de vaga. Ela pode simplesmente atuar e criar o jeito dela, né? Você pode criar a sua própria vaga de trabalho. E quando a gente produz conteúdo, né? Toda a nossa produção de conteúdo de Instagram, enfim, somos uma escola de negócios e empreendedorismo para nutricionista. É justamente para ajudar o nutricionista a construir esse consultório, que pode ser ético, sim, e que ela pode desenvolver outras habilidades de gestão, de captação de clientes, de marketing, enfim, toda essa parte que é necessária desenvolver da habilidade, além de ser só nutricionista. Nessa sua visão, você tem consultório também, não é? Tem. Como que é para você exercer esse lado de empreendedorismo dentro do consultório? Como que você enxerga isso? Quais são suas dificuldades atuais? Como que você lida isso com a sua prática? Para mim, ainda é um grande esforço, porque eu não tive formação para isso. Então, como é importante, sim, a gente ser capacitado para essa questão de empreender, de empreender direito, né? De empreender com respeito, com cuidado, de ter essa visão, né? de mercado, porque sim, a gente está falando também do mercado, por mais que saúde não seja mercadoria, o instalar-se de alguma forma para oferecer um produto ou um serviço é o mercado, né? Que a gente está falando. E acho que vou falar mais pela minha época, enfim, pelo tanto que eu acompanhei em alguns cursos de graduação, mas não tem muito esse foco, né? A gente não sai muito pronta com esse olhar. Então, realmente, né, tem que buscar auxílio de quem sabe fazer bem feito, de quem, né, consegue mostrar essas formas, né, de captação e de se projetar, né, dentro desse mundo do negócio, né? Porque para mim ainda é um sacrifício, ainda é um esforço bem grande da minha parte. Sabe uma coisa legal? Eu acho que assim, a gente se apega e a gente escuta muito isso, né? Que saúde não se vende, saúde não se vende. E de fato, saúde não se vende. Mas quando a gente enxerga pra gente, olhando pra gente como profissional da saúde, de alguma forma a gente precisa se comunicar. A gente precisa mostrar quem somos, que as pessoas podem confiar na gente, que a gente vai saber ajudar, que a gente tem bagagem, tem experiência. Eu acho que investir no nosso desenvolvimento enquanto profissional é uma forma de você se profissionalizar e deixar essa... A gente também não é uma mercadoria, né? Mas a nossa vitrine ou o nosso ser e o nosso estado profissional mais pronto e mais interessante para as pessoas, porque querendo ou não, a gente está lá no meio do mercado e as pessoas elas estão sendo bombardeadas com centenas de informações a todo momento, nas redes sociais, na mídia e de vários profissionais que não somos nós. E aí, a partir do momento que a gente investe em melhorar a nossa comunicação, a entender melhor sobre essa atitude empreendedora, como que a gente constrói um negócio de verdade, a gente aumenta o impacto, a gente vai construindo uma profissão cada vez melhor. E não dá pra gente ignorar isso também, né? Não dá pra gente olhar e falar assim, vamos focar aqui em ser 100% bons nutricionistas e não vamos olhar para o resto das outras habilidades que precisamos desenvolver para, de fato, nos destacarmos e, junto disso, ajudar a profissão como um todo. Eu acho que o tempo inteiro, quando a gente fala de profissional de saúde, a gente está falando sobre ciência, a gente está falando sobre a importância de uma boa comunicação, a gente está falando sobre posicionamento, e é um desafio. É um desafio todos esses saberes.
mas faz parte do que a gente quer construir e do impacto que a gente quer gerar. Exatamente. E a Amor e Nutri, Mariane faz de 2010, foi trabalhando nisso. E eu acho muito importante essa construção ao longo de anos, né? De construção de método, porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu isso na faculdade. E o fato de ter alguém fazendo de forma séria e ética ajuda muito a gente dentro desse mercado. Fica aí também convite para os nossos ouvintes, para a gente fazer do jeito certo, para a gente não se esconder de fazer o que precisa ser feito, para a gente colocar de forma brilhante, organizada, profissional e ética todo o poder que a nossa profissão tem. Ocupar nosso lugar no mundo. Vamos ocupar nosso lugar no mundo. Carmen, gostaria que você falasse, né, desse um recado, afinal de contas, uma nutricionista com tanta experiência, né, uma nutricionista também de consultório, que você pudesse falar para a nova geração dos nutris, que de repente estão se formando nesse momento, que estão saindo da faculdade, um recadinho assim no seu coração mesmo, sabe? O que você poderia falar para esse pessoal? Eu sempre gostava muito de dizer em sala de aula, assim, né, que pra gente atender gente, a gente tem que gostar muito de atender gente, né? Tem que ser muito boa essa relação, porque essa parte do acolhimento, né, da humanização, ela tem que estar muito presente. Mas o que eu mais quero desejar, assim, é que façam com amor, que façam com ciência, que o sucesso venha, reconhecimento ele vem. Algumas vezes, assim, uma trajetória a ser, né, enfim, caminhada, mas é bacana, compensa. Eu repetiria tudo, eu acho, do que eu fiz até hoje na minha vida. Muito bom, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua doação de tempo aqui, pra gente mostrar também o lado do conselho, que eu acho que é importante o pessoal conhecer, né, é importante os outros nutricionistas conhecerem o que o conselho faz, onde ele atua, que não é só pros nutricionistas de consultório, né, a gente na nutrição tem várias áreas, tem parte de saúde pública, parte de UAN, esportiva, marketing dentro de indústrias, por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, enfim, são muitas áreas. E não é só dentro da nutrição de consultório, então o CFN ele acaba atuando em todas, né? E afinal de contas é a valorização da profissão, não só da nutrição, como do técnico, né? Como a Carmen trouxe aqui. Então, muito obrigada pela sua doação de tempo e te espero aí numa próxima oportunidade pra gente conversar mais um pouco depois, no futuro. Que maravilha, eu agradeço muito, agradeço em nome do CFN também, essa possibilidade da gente se aproximar. E quero dizer também, assim, né, para vocês, que eu sei que já fazem isso, para todos os colegas que estão assistindo, se aproximem do seu conselho e se criem essa parceria, assim, de buscar informação, de perguntar alguma coisa, que aí a gente vai caminhar todos para o mesmo sentido, que é o que a gente deseja. É verdade, você trouxe aqui um ponto, só pra gente finalizar, assim, aquela última informação, que eu acho que a postura de alguns nutricionistas é de se afastar, criticar e não entender, né, não participar ativamente do conselho. O CRN, ele faz muitos eventos na cidade, não só nas cidades, mas também fazem online. Então, sempre, né, nos sites, nos próprios Instagrams, eles sempre estão divulgando. Eu acho que é importante o nutricionista estar mais perto do conselho e principalmente tirando dúvida. Porque sabe o que acontece, Carmen? Muitas vezes as pessoas mandam dúvida pra gente. Ah, eu posso fazer tal coisa? Eu posso fechar uma parceria com farmácia? Eu posso fechar isso? Eu posso postar tal... Uai, pergunta para o conselho. Tipo assim, é o conselho que tá ali pra orientar, né? Então, aí a resposta... Ai, não, mas eu tenho medo, porque depois, né, vão ficar no meu pé, vão me ver isso. Não, todas as vezes que eu tirei qualquer tipo de dúvida com o CRN... Eu sou da região 3, né? Todas as vezes que eu tirei qualquer tipo de dúvida com o CRN... Muito pelo contrário, além de ter a minha dúvida respondida, sempre veio ali uma mensagenzinha, né, no e-mail. Ai, muito obrigada por se preocupar com a ética. Ai, obrigada por se preocupar, né, com a valorização da profissão. Então, assim, não existe esse negócio de perseguição. Faz parte, né, uma das atribuições do conselho também é orientar a nós. Então, eu acho que não se... Assim, pra mim, o que fica aqui, assim, como principal... ensinamento que eu gostaria que os nossos ouvintes tivessem é não se afaste, muito pelo contrário, se aproxime, tá tudo bem ter cobrança, tá tudo bem, né, a gente entendeu o que tá acontecendo, os trâmites, enfim, tudo isso que a gente conversou aqui, mas pergunte, participe, opine, participe também dos questionários que eles enviam, né, sempre ali, algumas vezes no ano, tem algumas pesquisas, então acho que é isso, né, Carmen, essa aproximação, né, fazer uma ponte, né, não um muro. Exatamente, categoria forte, ela é a categoria unida, né?
Se a gente não fizer isso, enfraquece muito mais, né? Exatamente, perfeito. Então tá ótimo. Muito obrigada, Temos Carmen. um excelente episódio. Carmen, muito obrigada. Foi excelente Obrigada, estar meninas. aqui com você. Gostei muito também, foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada. E você, nosso ouvinte, que ainda não está inscrito no nosso YouTube, já aproveita, já se inscreva aqui para você poder receber os nossos outros episódios, né? Poder receber todos os conteúdos que a gente posta aqui no nosso canal, tá bom? Então aqui embaixo tem o botãozinho do inscrever-se. Aperta aqui e se torne aí mais um membro do nosso canal. Um beijo, Nutri. Sai do pudim. Beijo, tchau, tchau.